Fala, turma! Vamos começar agora a nossa segunda edição do Ouvindo dos Gráficos. Hoje, dia 26 de janeiro de 2025. Vamos abordar aqui no programa o Ibovespa, a Vale e a Prio. A Vale e a Prio foram os dois ativos escolhidos lá no meu grupo de WhatsApp Free. Se você ainda não está no grupo, o link do grupo está aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, basta se inscrever. Gostando do vídeo, só botar o curtir aí no final do vídeo. E vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu gráfico. Então vamos lá, o Ibovespa está aí na tela. Gráfico semanal para vocês. E aí a gente viu aqui a puxada do fundo Covid até o topo. Começamos um movimento de lateralização. Fizemos uma região de resistência aqui onde está marcado em amarelo. Conseguimos romper finalmente lá no final de 2023. Voltamos num teste agora de cima para baixo, lá no meio do ano de 2024. Novo impulso para cima até agosto ali de 2024. E aí engatamos essa pernada de baixo. Essa região herdou a bipolaridade, era antiga resistência e virou suporte aqui nesse primeiro teste. Novamente voltou aqui nesta correção atual do Ibovespa e aí entrou aqui uma demanda compradora que suportou os preços. Então percebam aqui esse candle 2 aqui do ano, na semana retrasada, impulso para cima. Também tinha aqui a média móvel de 200 um pouco abaixo para suportar os preços. E aí a gente conseguiu mostrar uma reação compradora nessa região aqui de suporte. E na última semana a gente viu aí o Ibovespa largar um dojinho no semanal, ligeira alta de 0,08%. E aí o que eu destaco aqui é que finalmente a gente conseguiu, apesar da lateralização da semana, fechar pela primeira vez acima da média móvel de 8 descendente, que a gente não fazia, desde o mês de setembro de 2024. Então, a partir desse momento aqui, a gente viu os preços serem conduzidos pela média móvel de 8 descendente do gráfico semanal e agora, pela primeira vez, a gente consegue fazer um fechamento acima dessa média, depois de voltar numa região de suporte e também região de média móvel de 200, o que é um bom sinal aí para o Ibovespa, tá? Quando a gente olha aqui os indicadores do Ibovespa no gráfico semanal, IFR reagiu numa região de sobrevenda, apontou para cima, assim como o estocástico lento de 14 períodos também reagiu aí numa região de sobrevenda. Não, esse aqui é o IFR, calma aí. Vamos abrir aqui o estocástico lento. Pronto, o estocástico lento também voltou aqui numa região de sobrevenda e apontou para cima, portanto, indicando aí uma entrada de momento comprador nesta região aqui de suporte, gráfico semanal. Quando a gente olha o gráfico diário do Ibovespa, a gente vê aqui a grande pernada de baixa, movimento de baixa que ele fez, até que ele vem nesse fundo, sobe, volta para renovar a mínima e não consegue, deixando armado aqui um padrão de reversão de fundo, um fundo duplo, que foi ativado neste candle aqui de ignição. Este candle que rompeu a média móvel de 8, rompeu a média móvel de 20, e aí depois vimos um pullback de cima para baixo na média móvel de 20, novo impulso de alta, voltou na média móvel de 50, e aí fez um movimento de correção e agora está brigando aqui na média móvel de 8, ascendente do gráfico diário. Adicionalmente, se eu pego aqui a projeção de Fibonacci e projeto esse fundo duplo para cima, a gente viu que o Ibovespa veio fazer aqui o primeiro alvo nesta região dos 123.800, confluência com a média móvel de 50 descendente, sentiu a resistência e está agora engatando 3 diazinhos aí, um movimento de corretivo que o trouxe de volta à média móvel de 8 ascendente do gráfico diário. Então, deixa eu apagar aqui a projeção. Vou colocar para vocês uma retração de Fibo neste movimento de subida. E aí nós temos agora como potenciais regiões de suporte para este movimento de correção, os 121.600, onde a gente tem uma confluência com o topo que foi rompido e ativou aqui o fundo duplo. Então, aqui é uma região de confluência, 121.600. Depois, a retração de 50 nos 121 mil pontos, onde a gente também tem confluência atualmente com a média móvel de 20, que está ascendente aqui no gráfico diário. E depois, os 120.300 pontos. Portanto, uma correção do Ibovespa até esses níveis seria um movimento natural. No entanto, se perder os 120.300, aí vai olhar com maior probabilidade um retorno aqui nessa região de fundo
dos 118 mil pontos. Do contrário, se permanecer com a dinâmica de impulso para cima, a gente fica de olho agora no rompimento deste topo dos 123.800, que se acontecer, traz o Ibovespa a mirar aqui os 125 mil pontos e depois os 127.265 pontos. E aqui eu teria uma resistência em confluência. Terceiro alvo de Fibonacci, média móvel de 200 e essa LTBzinha em roxo que vem ligando aí os topos do Ibovespa desde o mês de agosto de 2024. Tá? Então, essa LTB é importante, tem confluência aqui com a 200 e tem confluência também com o terceiro alvo de Fibonacci da projeção deste fundo duplo. Tá? Então, o Ibovespa tem essa dinâmica aí. E quando a gente olha curtíssimo prazo do Ibovespa, para entender melhor o que está acontecendo no movimento do índice, a gente viu aqui ó, a grande puxada para cima, que ativou o fundo duplo. Então, a gente veio lá de cima, chegou aqui nesse fundo, subiu, voltou para continuar a tendência, falhou aqui nesse fundo, deixou um fundo na mesma região, retomou subida, rompendo o topo, ativou o fundo duplo, e aí, depois que ativou o fundo duplo, engatou essa dinâmica de subida, e todas as correções ó, pararam nessa média móvel de 20 ascendente do gráfico de 60 minutos. Então, eu segurei aqui, impulso para cima, segurei aqui de novo, mais um impulso para cima e voltei na média móvel de 20, fui renovar máxima aqui, falhei de máxima, e aí voltei para baixo, perdi pela primeira vez essa média de 20, e aí voltei num pullback de baixo para cima para testar a média de 20, agora como resistência. Então percebam a bipolaridade aqui, ó, suporte, 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 que uma vez perdido, quando volta para testar, passa a funcionar como resistência. Impulso para baixo, se aproxima, resistência. E aí entramos numa dinâmica aqui, ó, de lateralização aí no final dessa semana no Ibovespa aí na sexta-feira. E agora eu fico observando se essa lateralização aqui é apenas um movimento de respiro, esperando a média chegar nos preços para empurrar o Ibovespa para baixo e aí ele voltar aqui nessa primeira retração de Fibonacci, onde nós teríamos a confluência com o topo anterior rompido, que ativou lá o padrãozinho de fundo duplo. Então, seria este topo aqui. Tem confluência com a primeira retração. Tá? Então, eu fico de olho nessa região e depois nos 121 mil pontos. Sob perspectiva aqui de gráfico diário, apesar de podermos ver uma correção até os 120.300, não seria interessante o Ibovespa voltar a trabalhar abaixo dessa média móvel de 20, tá? Se ele volta a trabalhar abaixo dessa média móvel de 20 ascendente do gráfico diário, as probabilidades de um retorno para esse fundo aqui aumentam. Então, eu fico muito atento nessa média móvel de 20 do gráfico diário, enquanto o Ibovespa permanecer acima dela, permaneço cautelosamente otimista que esse repique aqui continue e a gente passe a buscar aqui esses próximos objetivos aqui da projeção, 125, depois do 127. Caso a gente perca essa média de 20, aí a probabilidade maior passa a ser um retorno a este fundo aqui dos 118 mil pontos. Tá? Esse é o Ibovespa. Próximo ativo aí que a gente vai falar, como eu conversei com vocês no início do vídeo, é a Vale. Vale, no gráfico semanal, tem essa região aqui marcada em branco como uma região de forte demanda, de forte suporte. Percebam que bate o preço aqui ó, e entra a pressão compradora, bate o preço e entra a compra, bate o preço e entra a compra, bate o preço e entra a compra, se aproxima e entra a compra, ó, chega aqui de novo e entra a compra, até que mais recentemente, nesta última puxada para baixo, a gente viu a Vale fazendo aqui, ensaiando uma perda dessa região de suporte, mas no candle aí da semana retrasada, ela seguiu para renovar mínimas e aí entrou uma pressão compradora muito forte, um contra-ataque. Fechamos na máxima da semana, rompendo a máxima da semana anterior. E quando a gente faz um blended candle desses dois candles aqui iniciais do ano, a gente vai pegar a abertura do primeiro candle, que está aqui, o fechamento do último candle, que está aqui, foi na máxima,
E iremos pegar também a máxima e a mínima para desenhar o pavio. Então, nós teríamos aí um senhor de um martelo como representação do blended candle desses dois candlezinhos aqui de fundo da Vale, tá, turma? Então, seria o martelo, a representação gráfica desses dois candlezinhos aqui de fundo. E aí, ó, na semana passada, a gente volta e fecha, apesar de fechar na máxima, na região da média móvel de 8 descendente aqui do gráfico semanal. Essa semana a gente abriu ali nessa região, tentou subir, romper a máxima da semana passada e a média móvel de 8, entrou uma pressão de venda forte que empurrou o preço lá para baixo. E ali na quinta-feira, depois do horário do almoço, ali da parte da tarde, começou a entrar nova pressão de compra que nos fez recuperar aí praticamente metade do movimento de queda da semana. E aí fechamos aqui no meio do candle, tá? Então, esse padrão de candle aqui que eu desenhei para vocês, como não foi perdido a mínima, ele continua válido. E para ser ativado, eu preciso que a Vale rompa essa máxima aqui, que seria a máxima do martelo, ou seja, que ele consiga fechar acima dos 54,49. A Vale fechando acima dos 54,49, eu tenho a ativação do martelo e também tenho aí o rompimento dessa média móvel de 8 descendente, o que provavelmente engataria um momento comprador maior para o papel, e aí ele olharia primeiro uma volta dessa média móvel de 20 descendente, que hoje está aqui nos 57,60, para depois vir testar essa LTB, que vem ligando lá os topos deixados pelo ativo desde esse topo aqui, lá do início de 2023. Então, topo aqui em 23, novo topo aqui no final de 23, mais um topo aqui agora em agosto, setembro de 2024 até outubro, e aí nova pancada para baixo. Então, rompendo aqui, olha primeiro a 20, para depois olhar uma volta na LTB. Quando a gente vai olhar a Vale, deixa eu mostrar os indicadores. O IFR, o estocástico da Vale aqui no gráfico semanal. O IFR, a gente voltou para testar aqui, ó, uma região que tem marcado fundos do papel. Então, eu tenho aqui, ó, esta região que tem marcado fundos do IFR. Mais uma vez, a gente veio nela e entrou aí uma reação. Assim como no estocástico lento aqui do semanal da Vale, fica muito claro a vinda numa região de sobrevenda e agora ele começa a embicar para cima também, indicando aí uma potencial entrada de momento comprador no papel, sob perspectiva aí de gráfico semanal. Quando a gente vai olhar o gráfico diário, a gente vê aqui o movimento da Vale, uma forte puxada para baixo, até que recentemente a gente conseguiu fazer o rompimento da média móvel de 8, a média que vinha conduzindo os preços. Rompemos também a média móvel de 20, batemos ali nesta região de topo e engatamos o movimento de correção. Esse movimento de correção se acentuou, como eu falei para vocês, até a quinta-feira, o período da manhã, e depois da tarde a gente conseguiu fazer essa recuperação e na sexta seguimos recuperando e fechamos aqui, ó, na região da média móvel de 20, que está descendente, e média móvel de 8, que está ascendente e já cruzou a 20 para cima, tá? Importante agora aqui a gente também observar que esta correção da Vale, quando botamos um Fibonacci, ela parou justamente na terceira retração de Fibo, então fizemos um impulso para cima, corrigimos aqui, ó, na retração de 61,8, onde segurou aqui os preços, e aí na sexta-feira ensaiamos aqui uma retomada de impulso para cima. Seria muito importante a gente conseguir fechar acima dessa retração de 38,2, dessa média móvel de 20 e dessa média móvel de 8, o que ensaiaria aí, ensejaria um retorno para um novo teste do topo desse Fibo aqui na região dos R$ 54,50, que, se rompidos, abririam aí um pivô de alta já, e aí provavelmente veríamos um maior momento comprador para o papel, já poderíamos, inclusive, trabalhar com a projeção desse pivôzinho aqui para cima, e aí nós teríamos alvos mais aqui para cima, tá, turma? Mas até a gente fazer esse movimento, eu não posso trabalhar com essa projeção,
eu tenho que ver como é que a Vale vai se comportar aqui dentro dessas retrações de FIBO. Se a gente vai conseguir romper a 38,2 e abrir um retorno para um novo teste desse topo dos 54,49, ou se a gente vai acabar perdendo os 52,20, e aí a gente vai olhar com maior probabilidade um novo teste nessa região de fundo dos R$ 50,87, tá? Então essa aí é a Vale. A gente tem aqui, ó, um desenho que pode vir a ser um ombro, cabeça a ombro invertido, inclinado, que seria aqui, ó, este movimento, tá? Então a gente tem aqui, ó, seria o ombro, a cabeça e aí um novo ombro. Isso desde que nós tenhamos visto fundo nesse candle 16 e ela continue aqui sua dinâmica de subida e consiga fazer o rompimento aqui dessa neckline e depois o rompimento deste topo, tá, turma? Então, agora para Vale, a gente tem que monitorar como é que vai ser a dinâmica nesse início de semana, se a gente vai conseguir voltar para testar este topo ou se a gente vai acabar perdendo aqui essa mínima e aí olhando um retorno aqui para baixo. Quando a gente vai olhar os indicadores da Vale no gráfico diário, IFR veio na região de 50, voltou para baixo e está subindo novamente. Até aqui, nenhuma divergência, nada anormal neste indicador. E o estocástico lento da Vale, aqui no gráfico diário, a gente viu aqui, ó, uma volta na região de sobrevenda, impulso para cima, e aí nesse movimento de correção ele volta a apontar para baixo. Vamos ver se ele consegue retornar aqui o movimento de virada para cima, que seria importante para a gente ver aí a Vale retomando aí um impulso ascendente, tá, turma? Então a Vale, vamos ficar muito de olho nos 52,20, que se perdido abre uma maior chance de volta para testar esta mínima, ou então, se ela conseguir romper a máxima aí da sexta-feira, a gente aumenta a probabilidade do novo teste dessa região aqui dos R$ 54,50. R$ 54,50, que é o ponto fundamental para Vale romper, e aí a gente vê provavelmente o maior momento, um comprador do papel, que o traga de volta ali pelo menos a região dos R$ 57,00, tá, turma? Essa é a Vale. Próximo ativo que a turma escolheu lá é Prio 3. Então, Prio, turma, importante a gente olhar esse gráfico semanal de Prio e entender aqui, ó, a importância que essa média amarela do gráfico semanal de Prio tem. Então, percebam aqui, quando ele faz fundo lá em 2015, 2016, impulsiona para cima, e depois que ele impulsiona para cima, olhem como essa média móvel amarela, que é a média móvel de 50, aritmética aqui do gráfico semanal, ela começa a suportar o preço. Suportou aqui, suportou aqui, suportou aqui, aqui, mais uma vez aqui. E essa furada da média eu vou desconsiderar, porque isso aqui foi o Covid. Então, retomamos o movimento normal de mercado, ela volta a suportar o preço, ó, suportou aqui, 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 suportou aqui, aqui mais uma vez, novamente aqui, e vinha suportando aqui os preços. Até que, recentemente, ela perde essa média neste candle aqui, lá em maio de 2024, volta para cima da média, e aí vem para baixo novamente, e a partir deste candle aqui, ó, que foi lá em setembro de 2024, a média móvel de 50 passa a funcionar como uma resistência. Então, impulso para baixo, bate na 50, ó, deixou sombra, sombra, sombra e desce. E mais uma vez agora, a gente volta na 50 pela primeira vez, depois que aqui ela já se mostrou como resistência por 3 semanas consecutivas, a gente volta nessa região da média móvel de 50 e estamos aqui dando uma nova saída para baixo. Se perdermos a mínima deste candle aqui, ó, que está lá na região dos R$ 41,00, a gente vai perder também a média móvel de 8 do gráfico semanal e a gente pode ver a Prio acelerando em direção a essa região aqui de fundo, ali nos 38 alto, 38,60. Então a gente pode ver a Prio, caso ela perca essa média móvel de 8 e a mínima do candle 1 da primeira semana desse ano de 2025, um retorno para visitar aqui essa região dos 38 alto, R$ 39,00, onde a gente tem aqui uma região de suporte para a Prio, tá, turma? No gráfico diário, a gente vê aqui, ó, que a Prio se segurou
nesta região de suporte, bateu cabeça aqui nesta região de suporte, e aí, ó, retomou uma subida e fez o que pode ter sido o trade de retorno até a média móvel de 200, que é essa média de 200 aqui, ó, em branco. Então, percebam aqui, ó, que o preço se afastou dessa média de 200, estava trabalhando abaixo da média móvel de 8, da média móvel de 20, da média móvel de 50, encontrou suporte nesta região aqui, ó, deste fundo anterior, deixa eu marcar aqui. Então, voltamos aqui no fundo anterior, ficamos aqui pererecando, lateralizando nessa região de fundos, fizemos aqui já o rompimento das médias, voltamos aqui na 50, viemos para baixo, e aí saímos novamente para cima e voltamos pela primeira vez, depois de um longo período, na média móvel de 200. E agora começamos a ensaiar um novo movimento de descida, já perdemos aqui, ó, a média móvel de 8 que está descendo, e perdemos na sexta-feira a média móvel de 20, que ainda está ascendente, mas o preço agora já fechou abaixo dessa média, coisa que não fazia, já tinha aí há algum tempo, tá? Então, o cenário para Prio, na minha opinião, não é um cenário muito convidativo para buscar trades na ponta comprada. No curtíssimo prazo, podemos traçar aqui, ó, uma LTB que vem ligando esses topos que o ativo vem deixando, tá, turma? Então, enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa LTB, não vejo momento comprador muito forte para o papel. Ele pode, em determinados momentos, fazer algum repique aqui até a LTB, bater aqui e voltar para baixo, tá, turma? Então, eu não vejo esse papel com bons olhos nesse momento para tomar na posição comprada. Ele pode acabar voltando, como eu falei para vocês, para um novo teste nesta região de suporte dos 38 alto, 39 baixo, onde ali sim a gente tem que monitorar esse papel e aí dando ali um padrãozinho de reversão pelos 60 minutos, a gente pode buscar uma compra do papel. E aí, ó, adicionalmente, quando eu boto aqui uma retração de Fibo nessa última puxada para cima, percebam que o preço agora está brigando nessa retração de 50%, aqui na região dos 41,20, ó, deixou sombra aqui mais uma vez, e na sexta-feira a gente fechou nessa retração. Limite aqui R$ 40,60, onde está a terceira retração de Fibonacci, em confluência com a média de 50, que, se perdida, aumenta demais a probabilidade da gente ver um retorno para o fundo desse Fibo, como eu falei para vocês, nessa região aqui, que é a principal região de suporte, 38,80, 39 baixo, tá? Nos 60 minutos fica muito claro aqui, ó, o impulso para cima, e aí a gente começa aqui a fazer o movimento de baixa, a retração de 50 funcionando como suporte, segurou aqui, voltou na LTB, mais uma vez voltou nesta região da retração de 50, onde está passando a média móvel de 200 do gráfico de 60 minutos, e aí estamos lateralizado aqui. E nessa lateralidade, isso aqui pode acabar sendo um setup conhecido como Power Breakout, de baixa, porque a média de 20 está descendente, vindo bem inclinada para baixo, o preço bateu aqui na retração de 50, de fundo anterior, média de 200, não conseguiu reagir com um novo impulso para cima, ele ficou, na verdade, lateralizando. Então, essa média de 20, quando ela encostar aqui no preço, ela pode acabar funcionando como uma mola propulsora que impulsiona o preço no sentido da tendência, que é para baixo, tá, turma? Então, atenção aí, provavelmente na segunda-feira a gente pode ver essa média tocando nesses preços e fazendo esse movimento. Então, segunda-feira é importante monitorar aí a Prio para ver se realmente vai acabar saindo aqui um Power Breakout de baixa que vai empurrar a Prio aqui para baixo. E aí, próxima região de suporte nos 40 e 60, que tem aquela confluência com a média de 50 aqui do gráfico diário, e, se perdido, abre aí um retorno para os R$ 38,80, R$ 39, tá, turma? Então, essa é a minha visão para Prio. Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi nossa segunda edição dos Ouvindo os Gráficos. Quem gostou, por favor, lembra de curtir aí o vídeo, e a gente se vê na próxima semana.